Vamos lá, galera, vamos voltar aqui para a prisão preventiva sem perder tempo, porque ainda tem muito assunto para tratar com vocês. Vamos agora para o parágrafo 2º do artigo 312, que vai dizer o seguinte, ó. A decisão que decretar prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada. Até aqui nenhuma novidade, né? Isso aqui já era implícito, porque a própria Constituição Federal já determina que se a decisão judicial não for motivada, não for fundamentada, ela é nula. Então a decisão não vai ter nenhum tipo de poder, será nula. Em receio de perigo e existência concreta, guardem na matéria de vocês fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Esse ponto em vermelho vai despencar em concurso público. Por quê? Galera, na prática nós tínhamos um grande problema. O que acontece é que quem dá a última palavra é o Poder Judiciário, não adianta. Então, não raras vezes, o Poder Judiciário decreta uma prisão preventiva de forma errada. Eu não estou nem entrando no mérito se deveria ou não prender o criminoso, porque às vezes tem casos que deve, tem casos que não deve. O problema não é esse. Vamos até pegar um exemplo de um caso que deveria prender, deveria. Mas às vezes o judiciário, por ter muito trabalho, não raras vezes o juiz decretava de forma genérica. O trabalho era mal feito. Então a decisão por si só, por não ser fundamentada, já poderia ser anulada e o sujeito ser solto. Por quê? Por uma questão de forma, mas a forma tem que obedecer, não adianta, tá aí para isso. A Constituição manda que a forma seja obedecida. Então o que acontecia, não raras vezes, era o juiz fundamentar a prisão preventiva, colocava lá a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e blá blá blá, mas ele colocava pelo seguinte, com base no sujeito que praticou um crime de tráfico de drogas, que assola a sociedade e tal, ou seja, ele, primeiro erro, ele fundamentava com base na gravidade abstrata do crime. Que o tráfico é um crime grave, todos nós sabemos, tanto é que é equiparado a hediondo. Então não basta eu falar que o tráfico de drogas é equiparado a hediondo, é grave, assola a sociedade. Eu sei disso, isso é trecho de livro. Eu quero saber desse traficante, desse caso concreto. Então não raras vezes o juiz fundamentava com base na gravidade abstrata do crime. Esse é um primeiro problema. E 2, quando ele entrava nas peculiaridades do criminoso, entrava no histórico, no passado. Colocava, e o sujeito é reincidente, portador de maus antecedentes, é mal visto na comunidade onde ele mora. E daí? O processo penal, ele julga o fato. Na hora da dosimetria da pena, até dá para admitir reincidência e maus antecedentes. Mas o histórico, não raras vezes o juiz usava crimes anteriores que já tinham sido cumpridos, ou então que estavam sendo julgados em outros processos. Então essas coisas genéricas ou passadas já não mais se admite e hoje nós temos uma previsão expressa. O juiz, na hora de fundamentar a sua decisão, vou prender preventivamente, vou decretar prisão preventiva. Ele vai ter que fundamentar com base nas características atuais. Por que ele vai prender? O que o cara fez de novo? O que ele tem feito? Ele agora está destruindo provas? Ele continua agora praticando crimes? Ele tem feito isso depois da instauração dessa persecução penal? Aí sim, se ele fundamentar, beleza, então guardem isso. O juiz não pode mais fundamentar com base na gravidade abstrata do delito, o juiz não pode mais fundamentar apenas fazendo remissão ao passado do criminoso, tá bom? Esse parágrafo eu tenho certeza que ele vai despencar em concurso público. Vamos agora a uma polêmica que eu até deixei para esse meio, porque agora vocês já estão mais maduros para entender um pouco mais das discussões da prisão preventiva. Muito se discutiu, há muitos anos, sempre se discutiu, a possibilidade da prisão preventiva ser uma afronta ao princípio da presunção de inocência. Porque, veja, se eu estou... Vamos pegar um caso mais radical. Imagine que no futuro o sujeito vai ser absolvido porque ele de fato não era culpado. Veja, como é que eu posso prender alguém preventivamente, que é presumidamente inocente, e lá na frente vai ser absolvido? Essa prisão preventiva vai gerar estigmas contra alguém que, pelo menos nessa fase, é presumidamente inocente. Esse é o argumento de quem defende a inconstitucionalidade de uma prisão preventiva, tá? Então vamos lá, vou colocar esse histórico para vocês, ó, desse conflito. Ó, alguns argumentavam que, considerando a incidência da presunção de inocência do réu durante o processo, era inconcebível prendê-lo preventivamente, pois nessa hipótese o Estado juiz estaria presumindo o contrário, a culpabilidade do mesmo. Só que vejam, esse argumento dá para ficar claro, com base no nosso histórico recente, que nunca convenceu, né? Porque, de fato, o detalhe da prisão preventiva não é uma prisão-pena. É diferente da fase de execução. A prisão preventiva é para garantias, é uma medida assecuratória, uma medida cautelar. Ou seja, é para proteger a sociedade de novos crimes, para proteger a instrução, para proteger tudo aquilo que é importante para a persecução penal e para a pacificação social. Então não é uma punição, é uma cautela.
Tanto é que quem está preso preventivamente não fica junto com os condenados definitivos. E para colocar uma pá de cal no assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula, que já é uma súmula antiga, e que deixou claro que não, para fins de concurso pode assinalar que não. A prisão preventiva não viola a presunção de inocência. Que é a súmula 9, olha como é antiga. A súmula 9, que diz o seguinte, eu vou ter que explicar melhor essa súmula. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Deixa eu contextualizar. Porque essa súmula, em parte, ela também está ultrapassada. Há muitos anos, quando essa súmula foi editada, naquela época, isso não existe mais, tá? Mas naquela época, a prisão preventiva era um pressuposto para recurso de apelação. Era uma condição necessária para que o juiz apreciasse um recurso de apelação. Vou explicar melhor. Na época, imagine um sujeito que estava respondendo um processo em liberdade. E imagine um caso mais drástico, onde não tem o preenchimento de nenhum pressuposto. O cara não continuou praticando crimes, não ameaça nada da instrução criminal, não tem risco de fuga, tem endereço fixo, domiciliar sabido, não tem nada de errado. Só que imagina que ele foi condenado em primeira instância a um crime grave, um crime, por exemplo, de tráfico de drogas. Aí o que acontecia na época era o seguinte, o juiz, ele só receberia o recurso de apelação para mandar para a instância superior se o sujeito se recolhesse preso. Ele precisaria ser preso preventivamente como uma condição de admissibilidade do recurso de apelação. Hoje, isso não faz o menor sentido. Só que mesmo assim, naquela época, o STJ já havia decidido com base na súmula 9. Falou, ó, o fato de nós estarmos prendendo o sujeito preventivamente porque ele foi recolhido à prisão para recorrer e para apelar da decisão condenatória, isso não viola a presunção de inocência. Ou seja, se num caso mais drástico não viola, quem dirá hoje? Porque hoje não existe mais isso. O sujeito pode apelar solto, pode apelar foragido, não tem problema nenhum, ou preso preventivamente. Isso não mexe em mais nada com nenhum tipo de manejo de recurso, nada. E hoje vocês estão vendo que para você realmente prender alguém preventivamente, você tem que ter fontes claras, objetivas, concretas de que o sujeito está violando alguns dos pressupostos da prisão preventiva. Então hoje está mais forte essa tese de que prisão preventiva não viola a presunção de inocência, tá? Guardem esse entendimento, ele é muito importante, principalmente para fase oral, para fase dissertativa, vai enriquecer a sua prova, tá bom? Vamos agora para as hipóteses específicas que admitem prisão preventiva. Essas já existiam, foram poucas alterações, mas essas, talvez, muito provavelmente, antes do pacote anticrime, já era o ponto mais cobrado em concurso. Por quê? Porque examinador de concurso adora lista. Rol taxativo. Então aqui eu vou trazer para vocês uma lista dos casos que se admitem à prisão preventiva, tá? Vamos lá, vamos começar, ó. Tá lá no artigo 313 do Código de Processo Penal. Vamos diferenciar. O 312, ele traz os fundamentos, os pressupostos. Agora o 313 vai trazer as hipóteses específicas que vão admitir prisão preventiva. Vamos trazer a lista aí, ó. Nós vamos colocar tudo isso para vocês de forma elencada. Só que cuidado, a Lei Maria da Penha acrescenta mais uma hipótese. Mais uma. Qual que é? Quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o Código de Processo Penal traz a sua lista no 312 e a Lei Maria da Penha traz mais uma nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá, vamos começar. Primeira hipótese. Nos crimes dolosos, então vejam, crime doloso admite prisão preventiva, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ó, a máxima. Eu vou dar um exemplo para vocês. O furto, ele tem pena de 1 a 4 anos. Crime doloso. O furto simples admite prisão preventiva? Porque aqui está falando que a pena máxima, aqui, tem que ser superior a 4 anos. Não, o furto simples não admite prisão preventiva. Agora, o furto qualificado, 2 a 6, tem também de 4 a 10 anos, dependendo da qualificadora, aí já vai admitir. Então, cuidado que aqui você vai olhar para a pena máxima e não para a pena mínima. A pena mínima aqui não interessa, tá? Preste atenção nos detalhes que realmente caem em concurso público. Outra, reincidência em crime doloso. Então, se tiver sido condenado por outro crime doloso, sentença já definitiva, já transitada em julgado, e claro, essa reincidência não pode ter sido apagada em relação do lapso temporal, tá? Tem que ser a reincidência ativa, aquela que acontece. Deixa eu explicar isso para vocês melhor. Como que acontece a reincidência no Brasil? Você só é reincidente se você praticar um novo crime após o trânsito em julgado do crime anterior. Se eu praticar um crime hoje, por exemplo, imagine que amanhã instaura o inquérito. Depois de amanhã, se eu praticar um segundo crime, eu continuo o primário. Então, para que eu seja reincidente, eu tenho que praticar um novo crime após o trânsito em julgado. Já é mais difícil. Só que ninguém é reincidente para sempre.
justamente por conta da impossibilidade de qualquer tipo de sanção penal de caráter perpétuo no Brasil. Então hoje, como é que funciona a regra no Brasil? Se você é reincidente e já cumpriu toda a sua pena, você vai ficar 5 anos ostentando a reincidência. Terminou 5 anos, a reincidência vai virar maus antecedentes, mais 5 anos. Depois de cumprir tudo, você volta a ser primário. Então aqui, para eu falar em prisão preventiva, tem que ser reincidente em crime doloso e uma reincidência ativa no período de reincidência, tá? Vamos lá, próximo. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então perceba que vai ser uma medida protetiva contra as vítimas mais drásticas que aquelas previstas também na Lei Maria da Penha. O cara vai ficar enclausurado, prisão preventiva. Quando houver dúvida sobre a identidade civil, isso aqui é muito comum com sujeitos que andam sem documento ou com identidade falsa. Eu já trabalhei em vários casos assim. O sujeito é procurado pela justiça e anda com o RG do irmão gêmeo. Acontece muito isso, para não ser identificado. Então, se houver dúvida sobre identidade civil, o cara pode fugir amanhã. Lembra? Você vai gerar um risco à futura aplicação da lei penal, prisão preventiva. Ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Tá tudo errado, claramente o cara tá mentindo para a autoridade. Devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Salvo, claro, se outra hipótese recomendar a prisão, né? Se ele tá lá também porque tá destruindo provas e tudo mais. Mas é um detalhe que aqui muda, né? Porque a partir do momento que ele esclarece a identidade, opa, liberdade. É só... Por quê? Porque se ele esclarecer a identidade, você já sabe quem você vai perseguir depois, se ele eventualmente fugir e tudo mais. Agora, se você nem sabe a identidade do criminoso, fica complicado. Hipótese que autoriza a prisão preventiva. Agora um alerta. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena. Isso eu discuti muito com vocês na aula de princípios. Ou como decorrência imediata de investigação criminal. Não é porque o cara está investigado que ele vai ser preso automaticamente. Ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Então não existe mais isso de prisão preventiva como uma etapa necessária da persecução penal. Ah, instaurou inquérito? Prisão preventiva. Não, não é automático. Ah, o promotor ofereceu denúncia? Prisão preventiva. Não. Recebeu a denúncia? Prisão preventiva. Não tem mais isso. Não tem mais isso, tá? Então não existe mais nenhum tipo de prisão preventiva automática. Ou então de cumprimento de pena. Ainda mais agora que o STF voltou a decidir que não existe mais execução provisória da pena. Que nem seria prisão preventiva, é cumprimento antecipado da pena, tá? Então hoje, prisão preventiva só quando preencher os requisitos, as hipóteses e os pressupostos dos artigos 312 e 313, tá bom? Vamos continuar. Há também a possibilidade de juiz verificar, pelas provas nos autos, que o agente agiu amparado por excludente de ilicitude. Agora a gente inverte a situação. Porque se o sujeito aparentemente pode ter agido em legítima defesa, estado de necessidade... Opa, peraí. Esse cara pode ter a sua ação justificada. Só que por que essa discussão existe nessa fase? Vamos lembrar. Só na fase de instrução, lá na frente, antes da sentença, é que se esclarece tudo. Onde são produzidas as provas. Antes disso, você não pode ter provas de legítima defesa. Inquérito policial, muito difícil. Início da ação penal, muito difícil. Então pode acontecer do promotor ter denunciado alguém que aparentemente agiu em legítima defesa, aparentemente. Só que ainda não foi comprovado. E às vezes o promotor pede a prisão preventiva. Falou, esse cara pode destruir provas. E pediu a prisão. O juiz vai apreciar o pedido. Só que se o juiz perceber, falou, opa, peraí. Tudo bem ter um pedido de prisão preventiva, mas tem fortes indícios de que esse sujeito agiu em legítima defesa. Fortes indícios de que ele será absolvido lá na frente. Como é que eu vou prender alguém assim preventivamente? Isso já era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que ele não queria que pessoas que agissem amparadas por alguma excludente de ilicitude fossem presas. Como, por exemplo, eu, cidadão de bem, posse de arma, alguém invade a minha casa. Invadiu para furtar e para matar minha família e tudo mais, para praticar latrocínio, por exemplo. Eu, na minha casa, me defendo e mato. Aí vem o inquérito policial porque vem falar que eu agi em excesso. Ah, você vai responder por homicídio doloso contra os coitados ali porque você agiu em excesso. Eles entraram num canivete, eram 5 criminosos, mas era canivete e tal. Isso acontece, galera, não é um exemplo absurdo. Não raras vezes tem inquérito, não raras vezes o promotor denuncia a vítima, porque eu, dono da casa, sou vítima, mas vão me denunciar como um homicida. E aí o juiz vai pegar os elementos e falar, peraí, esse cara aparentemente agiu em legítima defesa. O que vai acontecer? Olha o que diz o artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes, é o juiz que vai analisar, ó, dos autos,
ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos primeiro, que é o estado de necessidade, segundo, que é a legítima defesa, e o terceiro, que é o estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular do direito, que estão previstos no artigo 23 do Código Penal. Então guardem isso, se o juiz verificar pela possibilidade de estar presente em alguma excludente de ilicitude, ele jamais irá decretar prisão preventiva, sob pena de cometer uma drástica injustiça contra alguém provavelmente inocente, tá bom? Guardem isso, guardem os exemplos, que vai ficar fácil, tá bom? Vamos agora já avançar para o artigo 315, ó. Qual que é o detalhe? Esse artigo ele vai ser também um dos campeões em concurso público. Olha o que diz o artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva sempre será motivada e fundamentada. Poxa, Diego, mas isso já foi repetido lá atrás, no 311, no 312. Sim, galera, o legislador, ele parece que ele não tem convicção no que ele faz, ele precisa repetir as mesmas ideias várias vezes. Isso aqui já é um mandamento constitucional. Se o juiz não fundamentar, se o juiz não motivar a decisão é nula. Então é óbvio que vai ser. Toda decisão judicial precisa ser. Só que eles reiteram isso para mostrar que na prisão preventiva é ainda mais drástico, é ainda mais necessária uma decisão motivada e fundamentada. Só que isso aqui tem toda a cara de concurso. Aquelas questões Ctrl+C, Ctrl+V, copiar a letra de lei e cola. Tem toda a cara, assinar a alternativa correta. Só que começa a ganhar importância nos parágrafos seguintes do 315. Vamos lá, ó. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente, de novo, ó, repetiram, a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Olha que interessante. Repetiram a mesma ideia que nós acabamos de ver no bloco anterior. Então, se eu vou decretar novamente a prisão preventiva ou uma nova prisão preventiva, eu tenho que demonstrar que fatos novos me impulsionaram a isso. Pode acontecer que o juiz decreta a prisão preventiva e 2 meses depois revoga, porque os pressupostos não estão mais preenchidos. Se ele for decretar novamente, ele vai ter que demonstrar a presença de fatos novos, contemporâneos. Então eles repetem, insistem nessa ideia. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentado, esse aqui vai cair em concurso. Lembrem-se, legislador adora lista. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, ou seja, no meio do processo, sentença, ou seja, decisão final de primeira instância, ou acórdão, ou seja, decisão de colegiado, tribunais, STJ, STF, por aí vai, que limitar-se à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Ó, isso aqui era muito comum, acho que vai acabar com isso. Era muito comum o juiz decretar a prisão preventiva e falar: decreta a prisão preventiva porque o sujeito praticou a morte de uma pessoa viva que não sei o quê. Ou seja, ele parafraseava o homicídio, ele descrevia o homicídio. Ele decretava a prisão preventiva só fazendo remissão ao artigo, ao crime pelo qual o sujeito está respondendo. Não faz o menor sentido. Isso não é fundamentação de verdade. A fundamentação tem que ser personalizada conforme as características do caso concreto. Eu só parafrasear de forma genérica é um famoso somebody love. Eu estou tentando dar a crença, passar a falsa crença de que eu fundamentei, mas é uma decisão genérica. Então aqui está bem claro que esse tipo de decisão não vai ser considerado como fundamentada. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Não raras vezes o juiz já separa uns 3, 4 parágrafos, copia e cola, de Pontes de Miranda, de Klaus Roxin, de doutrinas eruditas, complexas, para decorar a sentença, mas isso não explica nada do caso concreto. É muito melhor uma decisão com 2, 3 parágrafos que sejam personalizados do que uma com 20 páginas só de filosofia jurídica. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, de novo, decisão genérica. Aquela decisão copia e cola que justificaria qualquer tipo de caso aberto, não tem nada personalizado. Que mais? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, afirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não raras vezes, a acusação pediu prisão preventiva e a defesa falou que não era o caso de prisão preventiva, só que ambos apresentaram vários argumentos. O juiz vai ter que analisar na decisão todos os argumentos para falar: ó, eu analisei tudo que vocês falaram e, portanto, eu decreto prisão preventiva porque esses da defesa não prosperam e esses da acusação prosperam. Então ele vai ter que detalhar argumento por argumento. 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que, no caso sob julgamento, se ajusta àqueles fundamentos. Então, não raras vezes, o juiz ele só fala, conforme já decidiu o STF, conforme preleciona ali súmula tal do STJ, conceda a prisão preventiva. Decreta a prisão preventiva. Mas peraí,
Você apresentou precedentes de outros casos, podem até ser casos análogos, mas não enfrentam as peculiaridades desse caso concreto. De novo, mais uma vez, vai ser uma decisão genérica. E por fim, sexto, deixar de seguir enunciado de súmula, que é o contrário, a súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso de julgamento ou superação do entendimento. Isso aqui é bem comum também. Ó, vou dar exemplos de casos reais. Não raras vezes, o juiz decretava a prisão preventiva e eu falava, juiz, tá errado. E aí eu vim explicando por que estava errado, e aí eu trazia um caso análogo julgado pelo STF ou pelo STJ, ou por algum tribunal superior. Colocava ali, tá aqui, ó. Aí o juiz fingia que nem lia minha jurisprudência, passava embora e denegava o pedido de liberdade provisória. Eu falei, não, dane-se seu pedido. Ele ignorava, ele não prestava atenção naquele caso. Ele vai ter que enfrentar aquele caso, ele vai ter que falar, não, peraí, Diego, o caso que você juntou é um outro caso. Fala de uma situação completamente diferente, não é igual ao nosso, não interessa, isso é impertinente. Ele vai ter que demonstrar isso também, tá bom? Então tomem cuidado, galera. Essa lista vai falar tudo aquilo que o juiz não pode utilizar como, sei lá, tentativa de fundamentação de uma decisão de decretação de prisão preventiva. Não pode, não pode. Beleza? Eu vou fechar esse bloco por aqui. E já no bloco final, agora sim, deixei o melhor para o final. No bloco final sobre a prisão preventiva, vamos trabalhar o polêmico artigo 316, o último artigo que gerou essa grande polêmica, e alguma coisa sobre esse artigo vai acontecer. Ou ele será revogado, ou ele será alterado, ou ele vai ser mantido, não sei. Mas se ele for mantido, vai ter que ser aplicado sobre ele uma correta interpretação, como já fez agora o plenário do STF. Então tudo isso nós vamos discutir. Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!